15h12, hora de Brasília. Produção global de biocombustíveis, comércio internacional. Como deve ser esse tabuleiro para 2025 com a vitória de Donald Trump e os efeitos para o agro brasileiro? Eu converso agora, então, com o Marcos Janck, que é professor de agronegócio global do INSPER. Muito bem-vindo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Simone. É um prazer estar com vocês novamente e falar aí sobre esse momento lá das eleições americanas e da Conferência do Clima. O prazer é todo nosso, dois assuntos importantes, não é? O momento como deve se desenhar então aí com o comércio internacional, esse cenário incerto ainda, essa guerra comercial com China e Estados Unidos. Como é que você analisa nesse primeiro momento, né, com a vitória de Donald Trump, que vai assumir em 2025? Olha, eu acho que foi uma vitória acachapante, né? Quer dizer, questionável, não só vitória dele, mas também lá do Partido Republicano no Congresso, né? E a gente sabe também que o judiciário lá nos Estados Unidos hoje é bastante conservador, então ele vai estar absolutamente sem freios, né? Ele vai agir da forma como ele quiser, e o que ele tem falado, o que mais nos afeta é a questão das tarifas, né? Eles têm aí falado de fazer uma tarifa da ordem de 10% a 20% across the board, quer dizer, para todos os países, e no caso da China chegar a 60%. São valores altíssimos, se a gente olhar que a tarifa americana hoje é menor do que 5%, né? Então, realmente a gente teria aí um Estados Unidos protecionista, mas não é um protecionismo para todos, vai ser particularmente forte para a China, e a pergunta que se faz é se vai se repetir o que aconteceu em 2017, quando eles fizeram o primeiro aumento das tarifas para a China retaliou aumentando as tarifas agrícolas para os Estados Unidos, né, que eles impõem aos Estados Unidos, e isso permitiu que o Brasil crescesse a uma taxa de 20% ao ano nas exportações para a China. A gente realmente tomou o mercado americano não só na soja, mas também mais recentemente crescemos em milho, crescemos em carnes, em algodão e vários outros produtos. Se eles aumentarem ainda mais essas tarifas, pode ser que esse comércio ainda cresça mais. Eu não acho que vai ser na soja. A soja já está meio que no limite, porque a China ela se aproveita muito do fato de ter hemisfério norte e hemisfério sul na soja, né? Mas talvez em outros produtos haja um aumento e isso também ampliará a nossa dependência pela China. Professor, então a gente já viu essa novela acontecer no primeiro mandato de Donald Trump em relação à China. Aumentando essa possibilidade, essa janela para o Brasil, como o senhor falou aí, que já teve esse crescimento de 20%, eu ia perguntar soja, mas o senhor já me respondeu aqui. Talvez não seja essa abertura aí para a soja brasileira. Quais seriam outras commodities que podem, né, acabar sendo beneficiadas caso Donald Trump faça o que prometeu em campanha? Olha, basicamente, quer dizer, quando veio esse aumento tarifário sobre os Estados Unidos, né, que chegou a 25% de tarifa na soja, houve uma substituição muito grande. O Brasil cresceu bastante, muito mais do que os Estados Unidos. E é o que eu falei antes, quer dizer, não há muito espaço de crescimento, porque para os chineses interessa comprar soja de dois lugares diferentes ao longo do ano, porque as safras são alternadas. Mas existe agora essa possibilidade do milho, né? Você sabe que desde a guerra na Ucrânia, a gente começou a exportar milho para a China é um grande mercado potencial para milho, e existe todas as três carnes, né? Suínos, bovinos e aves, e nós também temos na China o nosso maior mercado e somos concorrentes dos Estados Unidos nesse mercado, e também a questão de algodão. Então são esses, acho que, os principais produtos: milho, algodão, as carnes e a soja talvez com menos impacto dessa vez, né? Então eu acho que esse talvez seja a grande questão, é uma conversa sobre tarifas novamente, e é um mundo que a gente tem que entender que é um mundo que está caminhando, primeiro, para uma visão mais protecionista do que antes, né? A gente sabe que depois da Segunda Guerra até o começo deste século, né, a gente teve um movimento de liberalização comercial, e hoje a principal nação que liderou esse processo torna-se protecionista e tenta aí reequilibrar o seu comércio através de tarifas, né? E outra coisa que está se falando muito é do friendshoring. Friendshoring quer dizer, os americanos vão optar por fazer comércio com os amigos e vão rejeitar aqueles países que não são ideologicamente próximos, né? Então isso também pode ter uma consequência de escolha de amigos e inimigos que a gente não tinha visto antes.
Então, os Estados Unidos chegando mais protecionista para 2025, com políticas e subsídios aí para produção, várias produções, quando a gente vê várias culturas aí, né? Produção de etanol e milho. Os Estados Unidos, o maior produtor de milho aí. O senhor falando que pode se abrir essa janela aí em relação ao milho brasileiro. Mas eles também têm essa expectativa de exportar mais o etanol de milho. Pode ameaçar a nossa produção aqui, quando a gente fala etanol de milho do Brasil. Acirra essa disputa, quando a gente fala liderança, né, dos Estados Unidos, Brasil, sendo, como eu já falei, os Estados Unidos o maior produtor de milho? Olha só, eu acho que é curioso, né? Porque você vê aí você vê que hoje os americanos são mais protecionistas, de fato, né? Estão caminhando para isso, mas não é um protecionismo que se iguala para todo mundo, né? Então a preocupação deles é com a China e é daí que a gente pode sair ganhando numa eventual guerra comercial pontual em cima de algumas commodities. E pelo lado do Brasil, eles vão fazer pressão sim para abrir o mercado de etanol, eles já têm sinalizado, né, ao longo desses últimos anos que eles querem reciprocidade, ou seja, eles querem que se nós hoje temos acesso aos Estados Unidos, eles também possam ter acesso aqui. E quando eles falam de reciprocidade, a gente pode também cobrar deles a reciprocidade no açúcar, por exemplo, né? Porque hoje em dia eles têm tarifas altíssimas sobre o açúcar, então a gente pode, né, falar, pô, mas escuta, vocês querem entrar aqui com reciprocidade, mas a gente não pode entrar aí com açúcar, lá com o nosso açúcar, né? Então vai ser esse tipo de conversa, uma conversa mercantilista, como a gente chama, né? Toma lá da cá, entendeu? E eu acho que o mundo, infelizmente, vai caminhar para isso, né? Porque o que nós tínhamos visto ao longo de 60 anos, lá do pós-guerra, eram regras multilaterais. A OMC, a Organização Mundial de Comércio, ela estabeleceu regras que proíbem o que o Trump quer fazer hoje, né? É mexer nas tarifas da China especificamente, ou fazer um aumento tarifário across the board. Ele não pode fazer isso. Mas hoje ninguém mais liga lá para o OMC, todo mundo rasga o que foi acordado lá, e nós estamos caminhando para um mundo multipolarizado, muito mais complicado, né? Então, eu não gosto de falar que a gente sai ganhando necessariamente. Eu vou esperar para ver, né? Eu acho que a gente pode ganhar na guerra comercial Estados Unidos-China, em termos de acesso à China, mas a gente pode ter também impactos em outras áreas que serão mais complicados. Tem que esperar para ver. Para 2025 a gente pensa que está longe, mas está logo ali, né? Janeiro está chegando, vamos... Eu acho que tem mais dois aspectos sobre o governo Trump que são importantes. Primeiro, que ele não é fã da agenda ambiental lá de Baku, nem a que nós vamos trazer para cá, né? Então, o que vai acontecer com os Estados Unidos em relação a essas longas discussões sobre o financiamento da agenda verde, etc., que o Trump não dá a menor bola, né? E a outra coisa também que pode ter impacto são as pressões que ele fará para reduzir a migração nos Estados Unidos, que pode gerar problemas nas indústrias americanas, nas agroindústrias americanas que dependem de mão de obra que vem de fora, né? Então tem aí mais alguns aspectos que vale a pena analisar com o tempo. Pois é, né, professor? Eleições americanas, tensões geopolíticas, guerra, insegurança energética. É a COP acontecendo no meio a tudo isso, lá em Baku, Azerbaijão, país aí um grande exportador do petróleo, não é? Fica essa pergunta, uma COP sendo realizada num grande produtor de petróleo. Mas vamos lá, como é que o senhor observa então? A gente estava mostrando aqui com a correspondente Sônia Blota, que está lá no Azerbaijão, falando dessa expectativa para a Conferência do Clima, uma vez que o Joe Biden não vai aparecer. A gente está vendo o nosso vice-presidente da República chegando em Baku. Vamos aguardar aí em relação às conferências, os assuntos que vão acontecer em cima de muitas questões importantes. Vemos também Emmanuel Macron não indo, ou seja, é uma COP que pode estar esvaziada. E já lhe pergunto, para 2025, na próxima COP que vai ser nossa aqui, como é que fica a participação do Brasil diante de tantos questionamentos? Porque esses estão falando que vai ser a COP do financiamento, né? Trazer mais financiamento para que as ações sejam concretizadas. Como é que o senhor avalia tudo isso? Olha, eu acho que o setor privado avança nessa área ambiental muito mais do que o setor público. Então, eu tenho acompanhado várias COPs, né? Eu não fui nessa exatamente porque eu senti que ela não era uma COP central que ia trazer resultados, né? Obviamente, a COP tem a sua importância para as empresas que estão desenvolvendo ações na área climática e
gostam de ir para lá para fazer esse debate todo, mas a verdade é que, pelo lado governamental, os avanços foram muito pequenos. Aliás, não é de hoje, né? Desde o Acordo de Paris, que a gente espera a implementação do que foi acordado naquele acordo de 2015, né? Então já vão fazer 10 anos do Acordo de Paris. Então, realmente é uma pena que o mundo avançou tão pouco e todo mundo está depositando confiança que o Brasil vai conseguir movimentar essa agenda a partir da COP em Belém do Pará, né? Eu acho que vai ser bem difícil, sabe? Eu acho que a gente vê hoje um mundo mais complicado do que alguns anos atrás, né? A gente falava sobre o Trump disse que vai retomar os investimentos na indústria de petróleo e gás, né? Certo? Ele pode retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, como já fez no seu primeiro mandato, né? A coordenação também pelo lado de países que sofreram com a crise energética é grande. Você veja que os países árabes estão hoje bastante fortes nesse debate, mas com muito pouco a propor, uma vez que eles dependem essencialmente de petróleo, né? E essa transição do petróleo para energias renováveis ainda é muito lenta. Nós estamos falando de 86% da energia do mundo vem de origem fóssil, né? E apenas 14% de origem renovável. Então, é uma transição ainda muito lenta. Eu estou assim, bastante cético em relação a resultados, mas pode acontecer que o Brasil consiga mobilizar até o ano que vem, pelo menos para um resultado mínimo nisso que você falou, que é o financiamento, que é, por exemplo, a questão. Eu sei que a gente vai falar também no ano que vem muito sobre as tais soluções baseadas em natureza, que são aquelas que envolvem o uso da terra, a biologia, né? Mas é preciso tomar muito cuidado, né? O Brasil ele tem um lado que ele tem sido frequentemente atacado, que é a questão do desmatamento ilegal, né? Principalmente, mas existe um lado muito positivo que o Brasil poderia trazer uma discussão que não existe hoje, que é uma agricultura sustentável, de alta produtividade, lá com técnicas de baixo carbono, né, como a gente já vem fazendo há 40 anos. Então, a gente teria talvez uma chance de falar disso lá no próximo ano, mas eu não acredito que agora, na COP29, a gente vai ter qualquer avanço significativo. E a gente vê que o governo federal apresentou a primeira parte aí da nova meta climática nesse compromisso, né, em relação a reduzir as emissões em até 67% em 2035 e a neutralidade até 2050. Uma meta ousada para ser cumprida diante de todos esses desafios que a gente tem. E é bom lembrar, não é? O Brasil, que vai para Baku como sede, então, na próxima COP, é um país emissor, mas tem também soluções climáticas. A gente vê aí restauração da vegetação, agropecuária de baixo carbono, ABC+, combate ao desmatamento, as energias renováveis, combustíveis, enfim. Coloca o país nessa agenda de desenvolvimento com essa cesta toda aí? Olha, eu acho que se a gente soubesse trazer essa cesta para um debate internacional, sim, mas a gente não tem conseguido fazer isso. Quando você sai daqui e participa de debates sobre esse tema lá fora, o que eu tenho visto, e eu participo muito, são críticas e críticas ao Brasil por causa de desmatamento, né? Esse lado solução da agricultura brasileira, como você disse, com 2, 3 safras, com plantio direto, com energias renováveis, com bioinsumos, uma série de coisas que a gente está à frente do mundo, isso raramente aparece no exterior, né? E talvez a COP30 seja uma ocasião para fazer isso, mas nós temos que correr com essa agenda, porque nós estamos atrasados inclusive fisicamente na organização da COP, porque a gente vai ter que alojar 30 mil pessoas ou mais em Belém, né? E a gente sabe que isso é quase impossível. Então, como é que vai ser essa questão, esses eventos todos e tal? E depois, o que a gente vai levar de consistente nessa agenda que envolve governos, né? Porque que vai haver presença de setor privado, de ONGs, não há dúvida, mas a pergunta é quais são os avanços possíveis na regulação multilateral a partir dos governos. E isso, infelizmente, nos últimos anos tem avançado muito pouco.
Tá certo, professor Marcos Janck, muito obrigada pela sua análise aqui. A COP29 está só começando, a gente vai ter muitos dias para ver como é que vai andar essa COP, mas com certeza a sua análise foi muito bem colocado o posicionamento aqui. O Brasil, como o senhor falou, tem que correr aí, porque temos uma COP chegando no ano que vem. Professor, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, sempre à disposição de vocês. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.